existência de identificação. O número no logradouro poderá estar indicado através de placa ou outro recurso visual para informação pública. A identificação deve estar localizada em um muro, portão ou em uma parede interna da construção, desde que possa ser vista pelo lado de fora. Além disso, nas unidades com complementos, como é frequente no caso de apartamentos, condomínios e casas localizadas nos fundos, é necessário considerar a identificação dos complementos que individualizam essas unidades. Essa informação é o que chamamos de existência de identificação. Esse atributo dos endereços requer atenção especial e algumas orientações específicas. É fundamental estar atento ao fato de que a existência de identificação está associada à identificação da unidade registrada. Assim, ao localizar uma identificação, você deve avaliar se esta é suficiente para individualizar uma unidade a ser registrada. Por exemplo, em um edifício residencial cujo número é claramente identificado no logradouro, a existência de identificação será sim para os apartamentos que possuem identificação e será não para eventuais apartamentos que não a possuam. Em uma propriedade rural, sem numeração no logradouro, as unidades internas desta propriedade podem ter alguma identificação visível de seus complementos, casa 1, casa A e etc. Devem ser marcadas como sim para a existência de edificação, enquanto as que não possuírem devem ser marcadas como não. Em uma unidade cujo acesso se dá pelo quilômetro 10 de uma rodovia, a placa de quilometragem serve apenas como marco de distância no logradouro, mas não deve ser considerada como identificação do endereço. Atenção! Mesmo as identificações precárias feitas com tinta, giz ou carvão devem ser consideradas na operação censitária. Embora rara, é possível a ocorrência de um endereço sem numeração com identificação visível de seus complementos, que permitem a identificação das unidades, como nos exemplos acima. Do mesmo modo, uma unidade não identificada pode possuir numeração, ou seja, não há relação direta entre o atributo número e o atributo existência de identificação. Assim, ao localizar uma unidade que não possui identificação visível, certifique-se com o informante da existência de numeração para o endereço. Em uma operação futura, a localização de uma unidade devidamente identificada tenderá a ser mais fácil, enquanto a localização daquela não identificada exigirá cuidados complementares, como a verificação de pontos de referência, a busca de informação com vizinhos e etc. Nesse último caso, procure utilizar um ponto de referência para esse endereço. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre procedimento no DMC, envolvendo a temática, confirmação, inclusão e exclusão de endereço. Coordenadas geográficas. Anteriormente, definimos as coordenadas geográficas e sinalizamos sua importância para a localização do setor censitário. As coordenadas atuam também como um componente do endereço, sendo que o dispositivo de coleta, a cada registro utilizado, fará a captura dos pontos de coordenadas, além de permitir a visualização dos endereços pelos pontos correspondentes no mapa digital do DMC. Essa informação é armazenada nos bancos de dados e sistemas do IBGE para o censo 2022. Dessa forma, esses dados vão subsidiar diversas análises e procedimentos nos quais é imprescindível localizar com precisão os endereços da superfície terrestre. Atenção! Como componente do endereço, as coordenadas geográficas capturadas devem refletir o acesso à unidade. Assim, o ponto ideal de captura de coordenadas é na edificação da própria unidade, ou seja, você deve estar parado com o DMC nesse ponto no momento da captura de coordenadas. Por dificuldades técnicas relacionadas à disponibilidade de sinal, principalmente em ambientes fechados, e também pela dificuldade de acesso à edificação da unidade, a captura das coordenadas geográficas pelo DMC pode ser inviável. Nesses casos, é necessário localizar um ponto alternativo para realizar a captura.
Veja a seguir tabela com identificação de ponto alternativo para cada tipo de local com restrição de acesso ou indisponibilidade de sinal. Dificuldade de acesso ou indisponibilidade de sinal. Unidades situadas em edifícios verticais, onde a captura de coordenadas nos corredores do prédio é muito dificultada. Ponto alternativo para a captura das coordenadas geográficas. No ponto mais próximo à entrada do prédio ou do bloco, por exemplo. Ver mais detalhes a seguir sobre o uso da função herdar coordenadas. A ausência do informante pode dificultar o acesso à unidade, no acesso ao endereço pelo logrador. Em propriedades rurais de grande extensão, em que o acesso não é possível devido a uma porteira fechada, por exemplo. O ponto ideal deve ser capturado junto à edificação. Caso contrário, capture o ponto da própria porteira. Os endereços registrados na lista prévia de seu DMC são unidades que foram coletadas pelo IBGE em operações anteriores, no censo 2010 ou em pesquisas que aconteceram entre 2010 e este censo. Nessas operações, as coordenadas geográficas foram coletadas para parte dos endereços, principalmente em áreas rurais em 2010 e em todos os setores censitários nas operações mais recentes. Essas coordenadas anteriores são um importante recurso para o seu trabalho, pois ajudam a localizar unidades em relação à sua posição no terreno e principalmente unidades cujo endereço está registrado de forma que é difícil identificar. Atenção! Entretanto, é importante lembrar que você deve visitar e listar todas as unidades do seu setor, isto é, todos os domicílios e estabelecimentos, inclusive aqueles que porventura não constem da lista prévia apresentada no DMC. Atenção! No anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC envolvendo a temática capturas de coordenadas dos endereços. Na próxima aula veremos morador.